bom dia, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é terça-feira, 1º de novembro de 2016. Essas são imagens da capital paulista. Falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, muito bom dia para você. Eu sou Nolan Hubertus. Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais: já está em vigor o aumento no valor das multas de trânsito. Esse é o primeiro reajuste no preço das infrações em 16 anos. O aumento é de até 66% e as multas podem chegar a R$3 mil. Além disso, algumas infrações serão agravadas. Usar o celular ao volante, por exemplo, passou de grau médio para gravíssimo. E você, hein? Acha que o aumento do valor das multas vai mudar a rotina dos motoristas no trânsito? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. E o mês começa com outras armadilhas para o bolso. Bandeira amarela prevê cobrança extra na conta de luz e nova política da Petrobras provoca aumento no preço do gás de cozinha. O Ministério da Educação confirma hoje se Enem será adiado para os alunos que farão as provas em escolas ocupadas. Chega de desculpa para estudar. YouTube disponibiliza canal com vídeos educativos em todas as áreas do conhecimento, para você aprender onde e quando quiser. Divida sua opinião com a gente, participe aqui do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Abrimos esta edição com informações sobre economia, porque depois de registrar queda por 2 meses seguidos, a indústria brasileira voltou a dar algum sinal positivo. Em setembro, na comparação com agosto, a produção do setor subiu 0,5% segundo o IBGE. Lidiane, nesse período cresceu a produção de itens alimentícios, indústrias extrativas e veículos automotores. Em relação a setembro do ano passado, a atividade recuou 4,8%. Mesmo com o resultado negativo, essa queda é a menor desde junho de 2015. No ano de janeiro a setembro, a retração acumulada é de 7,8% e em 12 meses de 8,8%. O gás de cozinha vai ficar mais caro e já a partir de hoje, viu? O aumento autorizado pela Petrobras deve variar conforme a região do país, de 1% a 4%. O maior reajuste será aplicado no Nordeste, de 4%. Isso representa um aumento de R$ 2,15 em cada botijão. E a conta de luz de novembro volta a incluir a cobrança da taxa extra, a chamada bandeira amarela. Neste mês, a bandeira será amarela, o que significa que será cobrado R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos. As bandeiras começaram a ser cobradas em janeiro de 2015 e servem para cobrir o custo mais alto de gerar energia por meio das usinas de carvão, quando a seca prejudica os reservatórios das hidrelétricas pelo país. E já estão valendo também, depois do aumento no gás de cozinha, conta de luz, os novos valores de multas de trânsito. Só na capital paulista foram aplicadas no ano passado 13.300.000 multas. Lidiane, na madrugada, nossos repórteres percorreram as ruas da maior cidade do país para conferir o comportamento dos motoristas. A gente vai conferir agora na reportagem. No primeiro dia de multas mais caras, nossa equipe fez alguns flagrantes. Veja esse motorista. Ele deu marcha ré na contramão e o carro não tem placa dianteira. Trem errado ali. Cadê a placa dianteira do teu carro? Tá, perdeu. Não pode circular com esse carro assim. Eu sei. Por que você está circulando aí? Esses usam a ciclofaixa para escapar do congestionamento. Ciclofaixa aqui, amigo. Aí, ó. Quase atropelou a gente. Dá uma olhada. Ah lá. Quase atropelando o rapaz. As leis de trânsito já estão mais rigorosas para esse tipo de motorista. Até então, o condutor que somasse 20 pontos em um ano teria a carteira suspensa por 1 mês. Mas agora, o prazo mínimo para a suspensão é de 6 meses. E as mudanças também irão doer no bolso. A mais cara será para quem for pego dirigindo bêbado, quase R$3 mil. As mudanças dividiram opiniões. Eu acho muito elevado e ele não traz retorno. Acho que é abusivo. Eu acho que é corretíssimo. Essa aqui é uma vaga para idoso e a placa diz que é obrigatório a apresentação do cartão e isso vale para qualquer hora do dia e da noite. Aqui no painel, a gente não vê nenhum cartão identificando que esse carro é de idoso. As infrações são cometidas a toda hora
Resta saber até quando o motorista vai estar disposto a pagar o preço caro por isso. Pois é, um assunto muito polêmico que atrai a atenção da população. Ontem, tema da nossa enquete, a gente perguntou se as pessoas concordavam com o aumento, então, dessa tarifa da infração. A gente agora pergunta para você na enquete de hoje se você acha que o aumento, então, do valor das multas vai mudar a conduta dos motoristas no trânsito. Para votar nas redes sociais, entre no nosso Twitter, também no Facebook da Record News. Comente, participe sempre utilizando ali a hashtag @LinkRecordNews. A gente pode ler também a sua opinião quando você participar pelo WhatsApp também. O número aparece aí na sua tela, o DDD é o 11 95307 1851. Então você participa, vota e a gente lê aqui seu comentário aqui ao vivo no Link Record News. Enquanto você participa, a gente segue agora com outros destaques do noticiário. Porque uma ultrapassagem proibida pode ter causado o acidente que matou 20 pessoas no Paraná. O ônibus que levava pacientes para fazerem cirurgia de catarata pegou fogo depois de bater num caminhão. Só depois de 10 horas do acidente que a Secretaria Municipal de Saúde de Autônia, no noroeste do Paraná, divulgou os nomes das pessoas que morreram na batida. O Júlio perdeu a mulher com quem era casado há 8 anos. Eu não sei o que eu vou fazer, não. Que é difícil, porque a gente nunca espera, né? E vai acontecer isso, que a gente não é nada. As imagens feitas momentos depois do acidente envolvendo um ônibus e um caminhão na PR-323 impressionam. O veículo em chamas é o ônibus onde estavam 29 pessoas. Os passageiros do ônibus eram de Autônia, uma pequena cidade no interior do Paraná, e estavam vindo para Umuarama para realizar consultas médicas. Além das 20 pessoas que morreram, outras 10 que ficaram feridas foram trazidas para hospitais da cidade. Nós tivemos condições de reconhecer 2, o motorista do caminhão e uma senhora que é reconhecível, não encontramos ainda, mas é condições de liberar o corpo. Os outros 18 estão carbonizados, não tem como fazer identificação nem por arcada dentária e nem por digital, então vai ser por DNA. As causas da batida ainda estão sendo investigadas. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do caminhão teria tentado realizar uma ultrapassagem irregular. Ele estava atrás, seguia logo atrás do ônibus e seguia normalmente, o ônibus na faixa normal. E que de repente ocorreu os fatos, ele apenas só conseguiu desviar da traseira do ônibus, mas foi atingido ainda, a parte do paralama foi atingido do seu veículo. O governo lançou um novo programa de crédito para quem precisa reformar a casa. São famílias com renda de até R$ 1.800. O cartão Reforma, com crédito de R$ 5.000, deve ser lançado neste mês. O objetivo é ajudar a criar empregos no setor de construção civil e movimentar a economia. Michel Temer anunciou a medida em entrevista ao programa A Voz do Brasil no rádio. O presidente não divulgou detalhes de como será o financiamento, mas indicou que o programa vai incluir a ajuda de engenheiros e arquitetos para supervisionar as reformas. Além disso, será criado um plano de regularização de propriedades em todo o país. E 18 municípios de Sergipe estão em situação de emergência por falta de chuvas. Os pedidos de seguro rural aumentaram 100%, ou seja, dobraram. Neste ano, isso aconteceu este ano, dobraram este ano, principalmente entre os produtores de milho do estado. A expressão no rosto de seu Gélio é de preocupação. Dos 150 produtores rurais que dá assistência, 95% tiveram perda total da plantação. Essa perda ela vai refletir nos próximos anos. Dos 75 municípios do estado, 18 estão em situação de emergência por conta da seca. Estamos no início do período que não chove no nosso estado e poucas chuvas, nosso conhecido verão, e aí a tendência é que aumente esse número de municípios passando por essa dificuldade. Diante do cenário nada animador, os agricultores estão recorrendo ao seguro rural, uma ferramenta financeira que permite o produtor proteger-se contra as perdas. O seguro rural ele tem várias modalidades para deixar o produtor sempre protegido. Nos últimos anos, o seguro teve um aumento expressivo. Em Sergipe, em uma das agências que trabalha com esse tipo de seguro rural, subiu 100% em relação ao ano passado o número de solicitações feitas para esse tipo de serviço, que tem sido procurado principalmente pelos produtores de milho do estado, que vem sofrendo com a estiagem prolongada. A vantagem do Proagro é que o produtor rural, quando ele perde a sua safra, ele também perde a capacidade de pagar as operações de crédito contratadas no banco. Aí é que entra o seguro. Seu Gélio ainda contabiliza os prejuízos enfrentados pelos produtores que ele presta assistência. Apesar de terem parte do que foi investido de volta através do seguro agrícola, mantém a esperança no céu
que a chuva venha e o mais rápido. Para que nos próximos anos a gente possa ter uma boa safra e tentar esquecer o que passou, porque quem é produtor não desiste. E pacientes denunciam que estão sendo vítimas de um golpe de um terapeuta que oferece um tratamento proibido no Brasil. O suspeito tem uma clínica no litoral paulista onde recebe doentes de todo o país. As supostas vítimas sofrem de um tipo de síndrome genética rara e, em busca de alívio, pagam caro pelo tratamento. Alguns acreditaram até no uso de células-tronco, mas se sentiram enganados. Uma parede forrada de diplomas pendurados. Um homem vestido de branco, mas que não é médico. E um tratamento considerado revolucionário pelo próprio terapeuta. O senhor considera essa terapia revolucionária? Dizem que sim. Eu considero até, devo dizer, corajosa, atrevida, porque eu ousei desafiar o indesafiável. Carlos Alberto Amaral se refere à síndrome de Machado-Joseph, uma doença rara, hereditária e que não tem cura. Atinge uma estrutura cerebral relacionada à coordenação motora. Os pacientes têm dificuldades para andar e, com o passar do tempo, problemas para engolir, enxergar e segurar objetos. Com a promessa de conter esses efeitos da doença, Carlos Amaral atrai pessoas de todos os cantos do país. Neste momento, eu estou com uma lista de espera de 92 pessoas. Para fazer o tratamento? Exatamente. A clínica do naturopata ocupa um andar inteiro neste edifício, no centro de Santos, litoral paulista. A Oliterapias é especializada em terapias naturais e medicina ortomolecular. Mas aqui dentro há a promessa de um tratamento de regeneração celular. Este advogado, portador da síndrome, saiu de Porto Alegre para se tratar na clínica. Mandou raspar o peito aqui, porque tirar sangue do peito para ir para uma máquina para transformar o meu sangue. Mas não aconteceu nada disso. Eu não vi nada disso, porque eles me deram a injeção de um remédio para dormir, Dormonide, e eu dormi o tempo todo, não vi nada. O advogado relata a prática de autohemoterapia. A técnica consiste na extração do sangue do paciente e, posteriormente, a reinjeção no corpo da mesma pessoa. Uma prática sem eficácia comprovada e proibida pelo Conselho Federal de Medicina há quase 10 anos. Aqui o senhor pratica a autohemoterapia? Eu mim próprio pratico e a todos os que desejarem eu faço. Não tem problema nenhum. Autoriza-me a fazer. Após o período de tratamento, o advogado diz não ter percebido nenhuma melhora na condição física dele. É até pior, para caminhar tem mais desequilíbrio. Antes de dar início ao procedimento, os pacientes recebem orientações do terapeuta. A primeira delas é antecipação, já que, segundo ele, há fila de espera para o agendamento. Além disso, também é necessário permanecer pelo menos 15 dias aqui na cidade de Santos. E o indispensável para que tudo aconteça é o pagamento antecipado de metade do valor. O custo de R$35 mil envolve apenas a terapia em clínica, sem os custos de hospedagem e alimentação. Se for ao Japão, custa $250 mil. Se for à Tailândia, custa R$150 mil. Se for à China, R$150 mil. Portanto, estamos com um trabalhinho ainda barato. Este paciente tem receio de aparecer. Diz que procurou o terapeuta como última esperança e teve que se esforçar para conseguir o dinheiro. Peguei um empréstimo para 70 vezes. O tratamento é 35 mil. A gente tem a despesa lá com moradia, com hotel, com transporte. Tem muitas despesas, alimentação e tudo, né? Aí eu levei, fiz em torno de R$50 mil. Havia ainda uma despesa extra de R$1.600 com medicamentos recomendados pelo terapeuta. O paciente relata uma das fases durante a terapia. 10 dias de aplicação nesse mesmo estado, todo dia a mesma coisa. A injeção e o soro, No segundo sábado, a injeção de células-tronco.
Na clínica, essa etapa do tratamento é chamada de terapia celular regenerativa, o que para este paciente também não teve utilidade. Eu não senti melhor nenhuma. Pelo contrário, ficou mais pesado minhas pernas. O professor Carlos Amaral contesta as reclamações e afirma que 80% dos pacientes têm sucesso nos resultados e que todos assinam este termo, no qual se declaram cientes de que a terapia é alternativa e experimental. O documento destaca que todo o processo pode terminar sem resultado satisfatório. Não se promete cura, promete sim aquilo que se prova, desaceleração de sintomas. Este médico neurologista alerta para o que há de mais recente nos estudos sobre a doença. Não há nenhuma evidência científica na literatura internacional, nenhuma evidência que reforce o uso das células-tronco para a doença de Machado-Joseph. Então, hoje, nós temos pesquisa, mas tratamento com células-tronco para a doença de Machado-Joseph não existe. Um dos pacientes fez a denúncia à polícia e o inquérito está em andamento. Assim que soube da reportagem, a Associação Nacional dos Terapeutas suspendeu o registro de Carlos Amaral. Uma sindicância apura a denúncia, já que a autohemoterapia não é uma prática reconhecida. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo também vai investigar o caso. Cerca de 95 mil alunos que prestariam o Enem no próximo fim de semana devem ter mais um mês para se preparar. O Ministério da Educação estuda aplicar o exame em 6 e 7 de dezembro para os candidatos cujos locais de prova são escolas atualmente ocupadas pelo movimento secundarista. Hoje o INEP vai receber um relatório do consórcio aplicador do exame informando a situação de todos os 16.476 locais de aplicação do Enem 2016 e vai consolidar também uma lista final dos locais em que não serão aplicadas as provas em função das ocupações. A lista será divulgada em coletiva de imprensa no edifício sede do INEP em Brasília às 15 horas. E falando em escolas ocupadas aí, né, Lidiane? A gente vai ao vivo agora a Curitiba, no Paraná, onde está a Fabiana Vantucci ao vivo com a gente. Fabiana, muito bom dia para você. Quais são as informações aí do Paraná? Tem novidade aí sobre essas escolas ocupadas? Bom dia. Tem sim, Nolan. Bom dia para você, bom dia, Lidiane, bom dia a todos. Olha só, a data do Enem se aproxima e a preocupação dos alunos que vão fazer a prova só aumenta. Isso porque as escolas aí que são locais de prova permanecem ocupadas pelos estudantes aqui no Paraná. Por causa disso, a data do exame pode ser sim cancelada por aqui. O prazo dado pelo MEC para que as escolas fossem desocupadas terminou nesta segunda-feira. Porém, muitas instituições ainda permanecem ocupadas pelos estudantes. Os líderes do movimento Ocupa Paraná afirmam que pelo menos 80 dos 150 locais de prova do Enem já foram desocupados. Porém, segundo eles, o MEC não divulgou a lista de quais instituições serão utilizadas. Por esse motivo, os estudantes ainda não conseguiram sair de todas as escolas, o que deve acontecer somente até sexta-feira. Até o meio-dia de hoje, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais receberá um relatório sobre a situação das instituições e vai elaborar uma lista das escolas em que não serão aplicadas as provas em função das ocupações. A lista será divulgada em uma coletiva de imprensa que acontecerá na sede do Instituto em Brasília a partir das 3 da tarde. De acordo com a última atualização do movimento Ocupa Paraná, 450 escolas, 17 universidades e 5 núcleos de educação permanecem ocupados em todo o estado. E o assunto ainda é educação. Após 15 dias, a greve dos professores foi encerrada. As aulas foram retomadas hoje, mas somente nas escolas que não estão ocupadas pelos estudantes. A
A decisão foi tomada nesta segunda-feira em uma assembleia da categoria, que reuniu mais de 3 mil educadores. Um dos motivos da paralisação foi a emenda que suspendia o reajuste salarial dos servidores previsto para janeiro de 2017. Na última reunião com os representantes do sindicato, o governo do estado havia proposto retirar a revogação do pagamento, mas colocou como condição o fim da greve. O sindicato afirma que caso o governo prossiga com a ideia de não pagar o reajuste, os professores irão se reunir novamente em assembleia para decidir os novos rumos do movimento. A Secretaria de Educação informou em nota que, com o fim da paralisação, cada escola deverá elaborar uma proposta de reposição das aulas para cumprir os 200 dias letivos previstos em lei. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Nona e Lidiane, voltamos ao estúdio com vocês. Bom trabalho a todos. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã. Muito obrigado pelas suas informações, Fabiana Vantucci. E agora a gente fala de erros de português bem comuns no trabalho. Quando mandamos um e-mail, por exemplo, o certo é dizer segue anexo o documento ou em anexo. Faz 2 meses que trabalho nesta empresa ou fazem? Minhas ideias vão ao encontro ou de encontro com as do meu chefe? Bom, para tirar essas dúvidas, a gente recebe aqui o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC de São Paulo. Professor, muito bem-vindo aqui mais uma vez. Obrigado, bom dia a todos os telespectadores. Quero iniciar, se vocês me permitem, mandando um grande abraço para Angola. Eu recebi algumas mensagens, o Ercílio, o August e alguns outros que mandaram mensagem. Quero mandar um abraço. Eu estava falando aqui na quinta-feira, quando terminou a participação, recebi dezenas de mensagens dos brasileiros, obviamente, e também dos angolanos. Eu fiquei muito feliz. Todos falaram assim, professor, está acontecendo exatamente o que o senhor falou, a gente está tendo desejo de aprender. Aí eu falei assim, agora eu estou feliz pra caramba, porque realmente essa é a intenção principal desse momento em que a gente conversa, suscitar o desejo de aprender língua portuguesa. Agora, essas mensagens chegaram para você pelas redes sociais? Isso. Com anexo, em anexo ou no anexo? Meu Deus, isso é uma polêmica grande porque eu já começo dizendo que a expressão em anexo, ela tem algumas contradições. Há gramáticos que aceitam, há gramáticos que não aceitam. A gente tem um exemplo aqui no quadro, ó. Tá, uso do anexo, né? Seguem anexo, veja, no singular, os documentos solicitados. E aqui embaixo, como correto, seguem anexos os documentos. Qual que é o ponto importante de a gente perceber? Veja, a gente tem uma referência clara aqui a os documentos, que é o substantivo, que está no plural, masculino, plural. Então, o anexo, nesse caso, ele tem o valor de adjetivo. Como a gente poderia falar assim, os documentos lindos, né? Os documentos úteis. Ou seja, se você adjetiva... Documentos anexados. Se for anexados, aí vai ser do verbo anexar. Então, assim, você pode usar documentos anexados no sentido da ação de anexar, e aí você usa o particípio que é anexado. Entende? Então, assim, nesse exemplo aqui não é o caso do anexado. Por quê? Porque a concordância aqui do anexo como adjetivo é com o substantivo documentos. Vamos supor que a gente trocasse, Lidiane, os documentos por as planilhas, por exemplo. Se a gente trocasse as planilhas, a gente vai dizer seguem anexas as planilhas, porque a concordância seria, por exemplo, com planilhas, né? E veja que o verbo está no plural, por quê? Porque no caso, documentos, que é o substantivo, está no plural também. Então, veja, anexo e anexa é uma questão de adjetivo, por exemplo, para concordar com o substantivo. Tem anexo, que é só o substantivo, como, por exemplo, tem um anexo aqui na empresa que você pode visitar e lá estão os objetos guardados. Um anexo, ou seja, uma parte a mais. Aí é um substantivo. E tem o verbo anexar, que cai, como você disse, na questão do anexado. O em anexo é uma polêmica. Então, assim, alguns gramáticos concordam, outros não. Quando tem essas polêmicas gramaticais, eu costumo dizer para os meus alunos, resolva usando o anexo como adjetivo, que você não corre risco nenhum. E aí, se você usar como adjetivo, obviamente você concorda com o substantivo em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Perfeito? Maravilha. Tem mais um exemplo que a gente colocou, a gente falou muito do faz, do fazem, né? As pessoas confundem muito isso na hora de falar. Quer dizer, no exemplo que está aqui, ó, fazem 6 anos, e por que a pessoa confunde? Claro, 6 está no plural, a pessoa vai colocar no plural. Fazem 6 anos que trabalho nesta empresa. E embaixo, correto, faz 6 anos que trabalho nessa empresa. Por quê? O verbo fazer, quando ele significa um tempo transcorrido, e não o fazer de, por exemplo, eu vou fazer a lição de casa. Não nesse sentido do fazer de executar. Mas quando o verbo fazer
traz uma relação com o tempo transcorrido, ele é considerado impessoal. O que quer dizer impessoal? Quer dizer que não tem uma pessoa, não tem um sujeito, né? Pessoa, eu, tu, ele, por exemplo, não tem um sujeito que o conjuga. Portanto, ele fica sempre no singular quando ele tiver uma relação de tempo transcorrido. Repetindo, você não vai concordar com o número. Se o faz refere-se a tempo, você vai deixá-lo no singular. Veja que você poderia substituir aí por a. Há 6 anos que não trabalho nessa empresa. Por quê? Porque tem uma relação de tempo. Por isso que é impessoal. Tá bom? Eu espero que essas dicas estejam indo ao encontro do que o pessoal espera, Olha, né? que bacana o que você citou, que é o nosso próximo exemplo. Ao encontro de ou de encontro a? Quando as pessoas me perguntam, professor, qual que é o correto usar? Eu falei, não sei, o que você quer dizer? Você quer dizer algo favorável ou algo contrário? Veja, como você bem citou, a gente pode dizer assim, ó, o quadro aqui de língua portuguesa do jornal Link Record News vai ao encontro da necessidade dos telespectadores, ou seja, vai ao encontro no sentido de algo ser favorável. Agora, se você coloca vai de encontro a, aí já é contrário, ou seja, não é favorável, né? É em oposição a. Vamos ao exemplo que está colocado aqui, ó. Os diretores estão satisfeitos porque a atitude do gestor veio de encontro ao que desejavam. Ora, se você está falando satisfeitos, obviamente tem uma relação positiva. Então não é que veio de encontro no sentido de que brigou, que foi alguma coisa que eles não gostaram. Ora, se é satisfeito, você vai trocar. Veja, os diretores estão satisfeitos porque a atitude do gestor veio ao encontro do que desejavam. Ou seja, tem uma relação de sentido positivo, ou seja, favorável ao que desejavam. Se eles estivessem insatisfeitos, aí seria de encontro. Perfeito, muito bem. Se a gente falasse que eles estão insatisfeitos, aí seria veio de encontro a, ou seja, uma situação conflitante, por exemplo, uma situação contrária. Perfeito? Esse exemplo é muito bacana porque isso o que tem de erro em texto. E aí, a gente está aí há uma semana do Enem, menos de uma semana, né? Hoje é terça-feira, o Enem agora no sábado, no domingo. Para o jovem que está assistindo, claro que a gente sabe que não são apenas jovens, mas para os jovens que estão assistindo e vão prestar a prova, isso daqui, ó, tira ponto da sua redação do Enem, lá na primeira competência, que é a questão da norma culta. Bom, nós estamos aqui, assim como a semana passada, com algumas participações também, que legal. Rodrigo. Que legal. Por isso, eu vou pedir, então, para que você permaneça aqui com a gente. Tudo bem? A gente vai fazer um rápido intervalo e, na sequência, então, até para você que está em casa poder ter realmente mais tempo hábil, envie sua sugestão, a sua pergunta. O professor Rodrigo permanece aqui para respondê-las em instantes. Enquanto isso, o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E além do professor Rodrigo, você vê também no próximo bloco o YouTube, que disponibiliza canal com vídeos educativos em todas as áreas do conhecimento para você aprender onde e quando quiser. A gente volta já já, continuem com a gente. Horas 33 minutos pelo horário brasileiro de verão, estamos de volta com o Link Record News. Estamos de volta ensinando português para vocês com o professor Rodrigo Maia. Professor, então a gente tem mais exemplos aí, inclusive chegaram perguntas aí durante o intervalo, né, Lidiane? Exatamente. A primeira pergunta aí, você quer aqui? Vamos por aqui? Pode. Vamos lá então. O Adriano mandou de Minas Gerais. Ele pergunta o seguinte: professor, entrega a domicílio ou entrega em domicílio ou entrega a domicílio sem ou com crase? Meu Deus do céu, né? Aí ele colocou muitas opções. Primeiro vamos acertar o seguinte ponto. O acento que fica em cima do A não se chama crase, se chama acento grave, né? E quem entrega, entrega alguma coisa em algum lugar, não é assim? Então, assim, entrega em domicílio, nesse caso, é o correto, tá? E o A com acento, sempre lembrando, é acento grave. O nome daquele acento não é crase. Um dia a gente pode separar uma explicação, porque só para contextualizar a pergunta, qual foi, desculpa, o telespectador? Só para... O Adriano. O Adriano. Adriano? De Piranguinho, Minas Gerais. De Minas Gerais. Adriano, tem uma questão importante, por exemplo, se você disser assim, vou à padaria. Esse A é indicativo de crase porque tem 2 As lá dentro. Por exemplo, se você colocar mercado, você vai dizer vou ao mercado. Portanto, padaria, vou à padaria. São 2 As, junta e põe acento indicativo de crase. No entanto, se você falar assim, ó, eu estou com muito dinheiro nesse final de semana, eu vou comprar um carro e vou fazer o pagamento à vista. Esse A tem acento grave, mas não é indicativo de crase. É indicativo de locução adverbial feminina. Por exemplo, se você falar, mas Rodrigo, eu não estou com muito dinheiro, eu vou comprar o carro a prazo. Percebe? Você não disse ao prazo, você disse a prazo. Então, lá em cima, no à vista, não tem 2 As, mas tem acento grave, porque ele é indicativo de locução adverbial feminina. Retomando, o acento grave, ele indica 2 fenômenos. A crase, que é a fusão de 2 vogais idênticas,
e a locução adverbial feminina. Isso gera muito erro. Se vocês quiserem, depois a gente separa um dia só para falar desse assunto, que todo mundo chama o acento de crase e o acento não se chama crase. Vamos então fazer uma sessão especial para falar sobre dos acentos, tá? Tem mais uma aqui, Rodrigo. É um telespectador de Formiga, Minas Gerais. É o Marcos. Professor, quaisquer, realmente a única palavra da língua portuguesa que faz o plural no meio? Olha, que eu conheço, qual que é o nome dele, desculpa? Marcos. Marcos, que eu conheço é a única palavra. Por que eu estou citando eu conheço? Às vezes as pessoas acham que o professor de português é um dicionário ambulante, né? E que conhece absolutamente todas as palavras do dicionário em todas as letras. E não é o caso. Tem uma palavra ou outra que às vezes a gente nunca ouviu, né? Mas assim, das pesquisas que a gente faz, dos trabalhos que a gente executa nas universidades, que a gente conhece, que pesquisou realmente quaisquer, é a única palavra em que o plural é feito no meio. Veja, qualquer, e o plural sai do L ali, né? E vira quaisquer. A mesma coisa você falar qual é, né? Ou quais são. Então, o plural é feito no meio. O quer só faz essa junção, né? Então, das palavras que eu conheço, realmente, qualquer é a única que tem o plural quaisquer, que é feito no meio e não lá no final. Bom, tem mais uma outra questão aqui. A Silvia Bolívar, de Indaiatuba, em São Paulo. Vejo erros no uso do verbo reflexivo. Seria bom explicar isso, é o que coloca a Silvia. Ela tem toda a razão, a Silvia, um abraço. Silvia, o verbo reflexivo tem muitos erros, né? Há muitos erros cometidos. O verbo reflexivo, para as pessoas lembrarem, é aquele verbo que você precisa do pronome reflexivo, por exemplo, o se, né? Espera-se, né? E outros. Alguns, o pronome pode ser índice de indeterminação do sujeito. Tem uma questão bastante complexa que eu prefiro pegar um dia, colocar uma tela e a gente fazer a explicação para separar o que é pronome reflexivo, o que é índice de indeterminação e como você usa isso no texto, sem usar muitos termos técnicos para você não entender e vamos chamar assim, pegando nas telas com exemplos, para que você possa falar, agora entendi, sei como usar, mas ela tem toda a razão. Realmente cometem muitos erros nesse caso. A gente pode separar um dia para falar só disso. Ótimo. Então, Silvia, continue ligadinha aí na tela do link Record News. Logo mais, o Rodrigo volta, então, para explicar exatamente essa questão que merece uma atenção muito especial. Perfeito. A gente separou uma última dúvida, que é a questão do eu e do mim. Dá tempo de a gente falar ainda? Vamos lá. Você, no caso aqui, ó, não há nada entre eu e você, só amizade, ou não há nada entre mim e você, só amizade. Conforme eu coloquei aqui na tela, o correto é entre mim e você e não entre eu e você. Por quê? Sempre, gente, que você encontrar uma preposição antes, você vai acabar utilizando o pronome oblíquo, que é o mim, né? Em exceção de um caso, ou seja, quando gerar um novo sujeito. Calma, eu vou explicar. Vamos de novo. Quando tiver uma preposição antes, lembrando as preposições a, ante, até, após. Lembra dessa lista que a gente aprendeu na escola? Com, contra, de, desde, em, entre. Eu vou falar todas. Para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Essas são as preposições. Sempre que ela tiver antes, você vai utilizar o pronome mim. Sempre que tiver antes de preposição, né, que a preposição estiver antes, você vai usar o mim. Exceto quando tiver função de sujeito. Por exemplo, esta lição é para eu fazer. Este texto é para eu escrever. Por que o eu? Porque o eu faz a função de sujeito. E aí você coloca o eu e não para mim escrever. Tudo bem? Esse é um assunto bastante importante que gera muitos erros também. Tá ótimo. O importante é que entre nós há muita amizade. Entre nós há muita amizade, exatamente. E a gente vai aqui cada vez mais falar sobre todas essas questões. Mais uma vez, se vocês me permitem, por favor, eu quero agradecer as dezenas de mensagens que eu tenho recebido no Facebook, no Twitter, tanto da Record News como no meu pessoal. E eu fico muito feliz, de verdade, gente. Eu estou muito feliz de suscitar nas pessoas o desejo pela aprendizagem. E detalhe, em jovens, quando a gente fala do Enem, em pessoas um pouco mais velhas, de 25, de 30, de 35, 40, 45, 60. Teve um senhor de 80 anos que me mandou mensagem no Facebook. Fiquei muito feliz, então atingi todas as faixas etárias. Mande sua dúvida, o que eu puder ajudar e contribuir, à tua disposição. Muito obrigado. Toda terça e quinta, o Rodrigo aqui com a gente, para que a gente conheça um pouco melhor da língua portuguesa. É isso. Até quinta-feira, Rodrigo. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia para todo mundo. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Bom, agora a gente volta a falar sobre o aumento do valor das multas de trânsito. Nolan, o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi, fez uma análise sobre o tema. Vamos ver. Há alguns anos, existia uma teoria no Brasil de que duas coisas o brasileiro respeitava para que ele pudesse andar na linha. O bolso, que é o pagamento de multas, e a cadeia. Parece que isso mudou nos últimos anos. Cadeia tem gente que nem liga, não dá a mínima atenção. E o bolso as pessoas pagam ou nem pagam muitas vezes as multas. Só que agora as multas
são pesadas no que se refere ao trânsito. A partir de hoje, as coisas multiplicaram, triplicaram, duplicaram no caso das multas de trânsito. Só que tem um detalhe importante a respeito que eu gostaria de observar aqui. Primeiro, o motorista, né, aquele que tem carteira de motorista profissional ou quem tem de outra categoria, ele recebe instruções na autoescola de como proceder, de como você se comportar no trânsito. Mas tem gente que não dá a mínima atenção e aí, quando menos espera, recebe em casa uma multa com X pontos na carteira e multa para pagar. As multas se avolumaram, mais de 500 milhões de reais renderam para os cofres públicos no ano passado as multas aqui para a Prefeitura de São Paulo. E o dinheiro não é aplicado no trânsito, apenas o dinheiro foi aplicado em parte na instalação de radares só, porque o resto do dinheiro foi para o pagamento de funcionários da Prefeitura Municipal de São Paulo na gestão Haddad. Agora, ao mesmo tempo, é preciso orientar na rua o motorista. É preciso fazer com que o agente de trânsito pare o motorista e diga, olha, você está errado, você entrou numa rua na contramão, você sabia que é contramão? Não sabia, não sei o que, me equivoquei. Ou você sabe que você passou por um farol vermelho, mas o farol... não, mas eu entrei em cima do amarelo e depois deu vermelho. Bem, de qualquer forma, o importante é que o agente de trânsito ele oriente a pessoa para depois aplicar a multa. Só que aqui é o contrário. Você simplesmente ignora, você não sabe onde estão os agentes de trânsito. Aqui em São Paulo, na capital, você sabe onde estão os agentes de trânsito a partir de 7 da manhã, por causa do rodízio, que é de 7 até às 11 horas, às 10 horas da manhã, de 7 às 10, e depois das 5 da tarde às 8 da noite. Essa hora você vê em todos os cruzamentos o agente de trânsito. Depois disso, simplesmente, eles somem, desaparecem, a não ser quando há um acidente muito grave que é preciso o agente de trânsito. Mas não é só o agente de trânsito que multa aqui. Multa também o policial militar do setor de trânsito e também os guardas civis municipais da prefeitura que também multam. Então, é multa e é multa. Então, tome cuidado agora que a partir de hoje, será que você vai conseguir receber o seu salário, ter dinheiro para poder pagar o volume de multas e também o volume de pontos na carteira? Então, fique atento, obedeça toda a sinalização, respeite tudo que você aprendeu na autoescola. Se você fez autoescola, que muita gente compra a carteira de habilitação, pois do contrário, você não vai ter dinheiro para pagar as despesas que o trânsito vai te dar aqui em São Paulo. E ao mesmo tempo a prefeitura poderia fazer primeiro uma campanha muito boa, através dos meios de comunicação, na rua, através de panfletos, para mostrar para o motorista que a partir de hoje, 1º de novembro, a coisa vai ser muito difícil para o motorista no que se refere às multas. Pois é, o assunto ainda é esse é o tema da nossa enquete, né? Você acha, então, que com o aumento dessas multas, a conduta do motorista deve mudar a partir de agora? Então você pode participar com a gente pelas redes sociais, #LinkRecoNews, tanto no Twitter como no Facebook, e também pode nos enviar mensagens pelo WhatsApp. O número vai aparecer aí na sua tela, o DDD é o 11 95307 1851 e a gente já tem participação do nosso telespectador, internauta, aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá, opinião na tela, nesse momento, aparecendo aí para você. A primeira participação, vamos ver de onde chega, de Barreto, São Paulo. O Luiz escreveu o seguinte: acho que não vai mudar nada no trânsito, só quem não pode pagar respeita. Quem pode pagar à vontade, será que vai respeitar só por causa da multa cara? Ele acaba respondendo com uma outra pergunta aí, o tema da nossa enquete. Obrigada, Luiz. O Alexandre de Aracaju, Sergipe, acredita que com o decorrer do tempo, as pessoas que cometem essas infrações vão começar a sentir o peso das multas. Obrigado, Alexandre. Tem mais participação? Cirlei de Rondônia. Gostei de saber que vai doer mais no bolso de quem dirigir embriagado. Acho que isso vai ter um bom reflexo no trânsito. Valeu, Cirlei. Valquíria de Campinas, São Paulo, não. Temos que mudar a consciência das pessoas. Enquanto o cidadão não respeitar um princípio mínimo de vida, não há multa que resolva. Aí a opinião da Valquíria, ela está pessimista de Campinas. De Franco da Rocha, São Paulo, o Edson escreve: eu concordo com a multa por dirigir bêbado. Tinha que ser de acordo com o valor do carro. Tá aí uma sugestão dada pelo Edson. Obrigada pela participação, Edson. Rubens de São Paulo, capital, para quem respeita as leis do trânsito, não fará diferença. Agora, para aqueles que não respeitam, vão arcar com o prejuízo. Nada mais do que justo. A opinião do Rubens. Obrigado, viu, Rubens?
A próxima é do Jorge, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Se não mudar a rotina de maus motoristas, pelo menos pune com mais rigor os condutores que não respeitam as leis e as pessoas. Obrigada, Jorge, pela audiência. Reginaldo, de Vitória da Conquista, Bahia. Infelizmente, no Brasil, nem multas mais caras são capazes de inibir as infrações no trânsito. É uma questão de falta de educação mesmo. Aí a opinião do Reginaldo. Tem mais participação. Edivaldo, de Barretos. Acho justo estes valores. A culpa destes reajustes não é dos órgãos de trânsito, mas sim dos próprios motoristas que não têm educação. Obrigada pela observação aí, Edivaldo. Moacir, de Diadema, Grande São Paulo. Esse novo reajuste das multas ainda está baixíssimo, na opinião dele, pois tem muitos motoristas, entre aspas, que ainda não sabem o valor de uma vida. Agora, dessa forma, mexendo no bolso, talvez tenha um pouco de conscientização. Muito obrigado, Moacir. Muito obrigado pela sua participação. Você também pode continuar participando com a gente pela hashtag Link Record News nas redes sociais ou então também pelo WhatsApp 11 95307 1851. Daqui a pouco mais interatividade na tela. A gente segue agora com outros destaques. O Enem está chegando e estudantes inventam maneiras para entrar na faculdade. Os alunos estão atrás dos professores youtubers e também dos aplicativos de celular. Agora é reta final. Veja na reportagem. E ele está chegando. Últimos dias de revisão de tudo aquilo que foi aprendido durante o ano. A descontração em sala de aula alivia os ânimos e a paródia ajuda a relembrar as temidas fórmulas. Aquele ritmo do Natal, lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Mas os estudos de hoje não se limitam mais aos livros e às aulas. Os alunos têm um grande aliado nas mãos. Eu gosto de olhar as provas do Enem do passado e ir respondendo as questões, que aí eu vou me familiarizando com as questões e eu vou cada vez ficando melhor. E por onde você acessa essas provas? É sempre pelo meu celular mesmo. Ingrid tem 18 anos e quer ser médica. Ela aproveita até os intervalos da aula do cursinho para dar uma olhadinha no celular. E não é no WhatsApp. Eu uso aplicativos que você consegue ler os livros do vestibular, porque fica caro comprar todos eles. Letícia também vai prestar vestibular para medicina. A aluna já conta com a ajuda de professores online. Agora está mais confiante, porque não dorme com dúvidas. O aplicativo que eu uso, ele tira dúvidas no momento que eu estou estudando, então isso para mim é muito importante. Nesse aplicativo que a Letícia usa há pelo menos 5 meses, os alunos pagam pelas dúvidas. Ou como ela, que preferiu pagar um pacote mensal com as perguntas ilimitadas. Os alunos podem enviar as dúvidas por texto, por áudio ou até uma foto de um trecho do livro que ele não entendeu muito bem. E essa interação com o professor é quase instantânea. A resposta demora cerca de 10 minutos para chegar. Foi Caio que respondeu à pergunta da Letícia. Ele é um dos 30 professores que trabalham no aplicativo. Formado em Engenharia da Computação pela Universidade de São Paulo, ele tira dúvidas de matemática, química e física. Hoje eu tenho um professor no meu bolso, então os alunos conseguem atingir o professor a qualquer momento, a qualquer lugar. O aluno não precisa ir até o professor. O aluno consegue da casa dele tirar uma dúvida, o professor está na casa dele também, está no cursinho, na hora vaga. Rafael é professor de biologia há 4 anos e há 2 trocou as salas de aula por um estúdio. Ele agora é youtuber. Apesar de não ser um contato totalmente presencial, então um contato direto com os alunos, o contato segue por redes sociais ou por algum aplicativo. Vinícius gostou da novidade. Ele escolheu estudar só pelo computador. Eu cheguei a procurar um cursinho presencial, mas por conta do preço, acabei escolhendo um cursinho online. A dica é que os alunos procurem sempre profissionais gabaritados para tirar as dúvidas. Nada de jogar no site de busca e ir acreditando em tudo que lê. Muitas vezes, olhando a internet, a gente tem várias fontes, né? Então, não é aquela coisa, você pode pesquisar e não necessariamente aquilo vai estar certo. Na internet, você tem muita quantidade de material, mas nem tudo é confiável. Bom, tá aí. Esses vídeos educacionais fazem o maior sucesso, né, Lidiane?
Com certeza, Nolan. Pelo que a gente percebeu aí, a procura realmente é grande, só que tem que ter aquele cuidado para saber se a fonte é confiável. Por isso, a gente recebe aqui a gerente de marketing do YouTube, Maia Mal. Ela vai falar sobre o YouTube Edu. Maia, seja muito bem-vinda aqui ao Link Record News. Obrigada pela participação. Obrigada, bom dia. A gente viu e percebe aí que o crescimento do interesse dos alunos, dos estudantes por vídeos online realmente cresceu e muito. Mas para isso também, para que toda essa fórmula dê certo, é preciso muita disciplina, não? Com certeza. A gente vê esse interesse crescendo bastante na plataforma. A gente lançou esse projeto há 3 anos, o YouTube Edu. E ele é um projeto em conjunto com a Fundação Lehman. A Fundação Lehman aprova e olha com muito cuidado todos esses conteúdos e seleciona os canais que são realmente confiáveis, com matérias corretas. Então, tem esse cuidado de você não estar procurando qualquer conteúdo, você consegue acessar lá todos os tipos de conteúdo já avaliados. E o pessoal tem usado, você já tem retorno disso, de, por exemplo, os adolescentes que conseguiram, de repente, passar em algum vestibular, tudo isso estudando em casa também pelo YouTube ou no celular, enfim, onde eles estiverem? A gente tem histórias bem interessantes, a gente ouve muita história de muitas pessoas que usam o YouTube Edu como complemento às aulas, então assistem às aulas e também vão complementar depois. A plataforma é muito fácil de acessar por a matéria que você quer, pela disciplina e os temas. Então, a gente vê muitos alunos e ouve muitos relatos de alunos que estão utilizando isso e também entrando em contato com os professores, tirando dúvidas pelo próprio YouTube, e os professores têm respondido e feito conteúdos cada vez mais para eles. Como é que funciona exatamente, então, essa plataforma? O que é necessário para que uma pessoa consiga acessar aquele conteúdo? Então, hoje a plataforma é acessada no YouTube. Você pode acessar tanto o link YouTube/Edu ou pela própria barra de busca do YouTube, procurando por YouTube Edu, é muito fácil de acessar. A gente tem todo um menu lateral com todas as disciplinas e lá tem todos os temas que você pode procurar. Tem também uma busca dentro da plataforma, você pode buscar pelo assunto que estiver interessando e onde o aluno quiser tirar mais dúvidas ou se aprofundar mais no assunto. O público é mesmo o ensino fundamental? O público é ensino fundamental e médio, muito focado também nesse momento do Enem. A gente tem muitas matérias e muito conteúdo para complementar. E a gente já tem hoje mais de 200 canais na plataforma, são 30 mil vídeos. Então, tem vídeo para tudo quanto é assunto. Tem algum assunto mais procurado, uma disciplina mais procurada entre todas? A gente procura por diversos assuntos. A gente vê canais crescendo e canais bastante grandes. Então, a gente tem, por exemplo, o Manual do Mundo, é um dos canais bem grandes que a gente vê. Uma temática Rio, Jubilute com Biologia Total. Então, a gente vê diversas matérias com muito interesse. Esses são os principais canais que a gente destaca. E são sempre professores que postam esses vídeos? A grande maioria são professores. A gente vê que a grande maioria são professores que querem expandir para além da sala de aula. É uma oportunidade também de mostrar o trabalho deles, além de uma sala pequena, para poder mostrar para todas as pessoas que estão na internet. E como que eles conseguem se conectar aí ao YouTube Edu? Hoje eles enviam vídeo? Como que eles fazem? Hoje na própria plataforma tem um link onde o professor pode submeter, então já criar os conteúdos e já pode submeter o canal dele para avaliação da Lehman. E essa avaliação é feita continuamente, a gente vem recebendo cada vez mais canais e adicionando a plataforma. Vale destacar que esse conteúdo completamente revisado antes de todos terem acesso ali. Agora, não é aula em tempo real, são vídeos disponibilizados de aula. Se, por exemplo, nós acessarmos aqui uma videoaula e surgir uma dúvida, de que forma eu consigo tirá-la com o professor que fez aquele vídeo, Maia? Os próprios comentários do YouTube ajudam a isso. A gente vê hoje muita conversa acontecendo, até próprios usuários respondendo uns aos outros e os professores também entrando na conversa e ajudando, respondendo ou até criando outros vídeos. Então, muitos professores também, em relação a quando uma dúvida é muito comum, acabam criando vídeos específicos para aquela dúvida. Então, essa conversa continua acontecendo na própria plataforma. Esses vídeos são disponibilizados completamente de graça, não é nada cobrado dentro do YouTube Edu. Exatamente, completamente de graça, acessado, e você pode acessar de onde você quiser, da sua casa, do celular, enfim. Os professores que se cadastraram e enviam os vídeos, eles recebem algo? Não, a gente não tem nenhuma remuneração, além da própria remuneração que o YouTube faz pelo sistema de anúncios.
Há algum tipo de vídeo dado, disponibilizado dentro dessa plataforma Edu, dentro do YouTube, que confira, por exemplo, um status de curso a algumas dessas disciplinas, por exemplo, que dê algum certificado, por exemplo, para o aluno, para o estudante que acompanhar esse conteúdo? Hoje a gente não tem um certificado, mas a gente lançou um aplicativo que chama o edu.app, onde a gente tem as aulas específicas do Enem e aí também os alunos podem fazer lá algumas questões, alguns simulados. Então não dá um certificado, mas é um treino que você pode fazer, assistir o conteúdo e já treinar se aquele conteúdo foi aprendido. O bacana disso, então, é o compartilhamento das ideias, do conteúdo. É isso que a gente percebe que o YouTube tenta instigar nas pessoas, quem realmente tem esse conteúdo para poder dividir. Exatamente. Quanto mais se compartilha, a gente aprende. O grande diploma aí é o conhecimento mesmo, né? Isso que é legal, bacana. É verdade. Olha, Maia, muito obrigada por todos os esclarecimentos aqui. Quem quiser, então, acessar essa parte do YouTube, quem não conhece ainda, basta acessar. Em qual endereço? youtube.com/edu. Edu de educação. EDU, né? Só isso. Tá ótimo, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui. Que o conteúdo disponibilizado por vocês ajude muitos estudantes que estão aí aflitos agora na época do Enem, vestibular logo mais também. Muito obrigada. Obrigada. Não tem desculpa, né? Pode estudar em qualquer lugar agora. É verdade. As duas crianças que foram encontradas perdidas aqui em São Paulo voltaram para casa, mas a polícia segue investigando esse caso. Nolan, a intenção é descobrir agora quem é o homem que aparece na imagem de um circuito de segurança na rodoviária, onde começou a viagem da Bahia até a capital paulista. Lembrando que as crianças estavam em busca de fama. A família, vizinhos e amigos se reuniram para comemorar a volta dos pequenos aventureiros de 9 e 10 anos. Foi um momento de festa para esquecer os 3 longos e dolorosos dias em que eles passaram fora de casa. Tio e sobrinho saíram de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na madrugada da quarta-feira passada e viajaram mais de 1.400 quilômetros, pegando caronas em vans e caminhões até a capital paulista. Os dois teriam acreditado na falsa promessa de dinheiro e fama, mas quando chegaram, perceberam que a história era outra. Que a gente ia ficar famoso. Aí, quando nós chegou aqui, ele falou pra gente vir nas balas, pra gente arrecadar o dinheiro pra gente ir. Aí, quando a gente chegou lá, aí ele mandou a gente vender. Quando a gente foi ver, a gente achou ele pela primeira vez. Aí, quando nós voltou, ele sumiu. Eles foram encontrados por esta jovem que estranhou o comportamento dos garotos, acompanhados de um suposto aliciador, que os obrigava a vender doces. Mesmo com o retorno das crianças para casa, as investigações continuam. A polícia quer saber o paradeiro deste homem, que aparece na imagem do circuito de segurança da rodoviária de Conquista. Ele teria se oferecido para levar as crianças até São Paulo. Segundo o inquérito, o homem teria se passado por pai dos garotos durante toda a viagem. Ao chegar em São Paulo, ele os obrigou a vender doces, mas depois fugiu, levando todos os pertences, como celular e até um par de tênis. Aparentemente, os meninos não sofreram violência física, mas mesmo assim passaram por um exame de corpo de delito. E uma escola de Minas Gerais está sem aulas depois que o telhado do prédio caiu. Veja agora o flagrante do momento em que isso aconteceu. As imagens são impressionantes. Mostram o momento exato em que o vento forte derruba o telhado da Escola Municipal Hilda Neves de Melo, em Ribeirão das Neves. A ventania levanta o telhado uma vez e depois derruba toda a estrutura. Patrícia estava trabalhando na hora da chuva. Com medo, ela conta que alguns professores chegaram a passar mal. As crianças ficou desesperadas, a professora desmaiou. Foi uma tragédia. Depois da chuva, a escola passou por uma vistoria da Defesa Civil que constatou riscos e por isso as aulas estão suspensas. Muitas crianças correm o risco de repetir o ano. É o caso do filho de Maria Aparecida. A gente pede mesmo, né, em nome de toda a população, para resolver o problema. De acordo com os pais dos alunos, a escola estava em obras para a construção de 4 novas salas de aula quando o telhado foi arrancado. Educação vem em primeiro lugar, né? Como eles querem, né, falar com a gente sobre educação, sendo que deixa a gente de jeito. A gente está sentindo abandonado, né? Abandonado.
Com as aulas suspensas há cerca de 2 semanas e sem previsão de quando a situação será normalizada, os pais que precisam trabalhar não sabem o que fazer com as crianças em casa tanto tempo. Onde eu vou deixar ele? Eu tenho que trabalhar, meu marido tem que trabalhar. Muito complicado, né? Os meninos estão todos soltos na rua, porque não tem escola. De acordo com a Prefeitura de Ribeirão das Neves, a obra não foi entregue ainda. A empresa responsável pelas intervenções vai fazer os reparos dos danos causados pela chuva. E a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. E a polícia prendeu 2 suspeitos de roubarem livros raríssimos que valem muito dinheiro de bibliotecas de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Uma das obras está avaliada em R$100 mil. Imagens das câmeras de segurança mostram os 2 ladrões folheando livros numa área preservada da Biblioteca de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Eles ficam mais de 40 minutos no local e escondem publicações e gravuras nas roupas. Laércio Rodrigues de Oliveira e Valnique Bueno foram detidos em casa. Com eles, a polícia encontrou vários livros, muitos considerados obras raras. Entre eles, estes 5 volumes escritos em francês de 1721. As bibliotecárias da USP, é inestimável os valores. Não dá para ter uma precisão, não dá para dizer, são livros raros. Também foram apreendidos envelopes com endereços na Bélgica para onde os livros seriam enviados e selos rasgados da Universidade Federal do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, os criminosos retiravam essa identificação para que as obras não fossem rastreadas. Laércio já tinha sido preso por esse tipo de crime aqui no Brasil e na Argentina. A dupla também é suspeita de ter participado do roubo de 6 livros da Faculdade de Direito da USP. Segundo a polícia, uma das publicações pode valer aproximadamente R$100 mil. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, restaurante investe na culinária vegetariana gourmet. E você confere uma entrevista sobre os cuidados que você precisa ter com essa dieta. E ainda a sua opinião aqui na tela da Record News. A gente volta em instantes. Continuem com a gente. Até já. Até já. Meio-dia e 6 minutos, uma boa tarde para vocês que nos acompanham. Link Record News de volta na sua tela. Boa tarde, a gente segue agora ao vivo para Araraquara, interior de São Paulo, para falar com Pedro Leão e saber dos destaques de hoje do Record News Paulista. Oi, Pedro, boa tarde para você. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Nolan. Boa tarde, Lidiane. Olha, no Record News Paulista de hoje nós vamos falar de solidariedade. Alunos de uma escola do ensino fundamental de Batatais, na região de Franca, abriram mão da festa de formatura para ajudar uma criança. Eles doaram todo o dinheiro para uma bebê fazer um tratamento de saúde caríssimo e nós vamos mostrar essa reportagem. Também vamos falar de um alimento muito saboroso e que está presente no dia a dia de muita gente, que é o mel. Eu fiz uma reportagem sobre os vários tipos de mel e eu particularmente não sabia que existiam vários tipos de mel e cada tipo de mel tem um benefício específico para o nosso corpo e o pessoal de casa vai poder conferir quais são esses benefícios no Record News Paulista, que começa à 1 da tarde. Nolan, Lidiane. Muito obrigado pelas suas informações, Pedro. Então, daqui a pouquinho, à 1 da tarde, Record News Paulista. Obrigado, Pedro Leão. Bom, agora a gente segue com outros destaques aqui do noticiário, não? O drama agora de uma menina de 9 anos que precisa de uma cirurgia na coluna. Ela já está na fila há mais de um ano. Além disso, também precisa de exames caros que a família não tem condições de pagar. A pequena Larissa tem 12 anos. Aos 9, descobriu que tem escoliose, esse desvio na coluna que sobe até perto do pescoço. Desde então, a vida dela mudou. Às vezes, quando eu vou brincar, quando eu corro, às vezes eu lembro que eu não posso correr muito, porque às vezes eu canso demais. Algumas vezes eu tenho dificuldade para respirar. Durante o dia é a vergonha dos coleguinhas que incomoda. E à noite é difícil dormir. Para dormir, às vezes eu coloco um travesseiro aqui. E eu também coloco 2 travesseiros para colocar a minha cabeça direito, senão eu não consigo dormir. Para a família, a preocupação é outra, a rapidez com que a doença tem evoluído. Além disso, a mãe não tem como pagar o tratamento e não consegue acompanhamento na rede pública. A luta já dura 3 anos. O único que eu consegui vaga foi aqui no Hospital São Paulo, né? Que é onde ela está passando, mas os médicos já me falaram que
é demorado e a fila de espera é muito grande. Elas já passaram por 4 hospitais até chegar nesse aqui, mas o tratamento continua parado. Sempre a resposta é a mesma, precisam ter paciência para conseguir uma vaga. A questão é que a doença tem desenvolvido muito rápido, principalmente nesse último ano. E a preocupação agora da família é que esse problema afete o desenvolvimento de outros órgãos dela. Então, tá atrapalhando o desenvolvimento dela e a perna dela dá para ver que tá encurtando, né? Tá uma maior e a outra menor, conforme o osso tá estufando para fora. Quando finalmente Sandra conseguiu uma vaga para consulta, foram pedidos exames caros. Um ela chegou a pagar R$ 900. O outro ela explica que custa R$ 1.600, mas não tem mais dinheiro. O retorno já é para o começo desse mês, mas não há nem previsão para o agendamento do exame. Eles ficaram de ligar no meu celular ou no celular do meu irmão, que eu dei o número, para poder estar falando o dia que tem uma vaga. Só que os médicos, ela já tem retorno dia 1º e eu não tenho como pagar. Larissa não vê a hora de ser curada. É meu sonho mesmo fazer essa cirurgia. Porque às vezes eu olho as crianças e dá vontade de fazer logo essa cirurgia para me brincar. O desenvolvimento dela está comprometido já, né? Porque os ossos estão mole, então se não fizer nada agora, a tendência é piorar, né? Situação. Bom, o Hospital São Paulo informou por meio de nota que a primeira consulta de Larissa na unidade foi no final de maio. Desde então, ela realizou exames radiológicos em agosto e tem retorno agendado para hoje. O hospital também esclareceu que a antecipação de cirurgias em relação a pacientes que estão na fila de espera é feita de acordo com a urgência e a gravidade do caso. Bom, e agora a gente segue falando ainda sobre saúde, porque a preocupação com a saúde tem feito muitos brasileiros experimentarem comidas mais saudáveis. E aí, a dieta vegetariana vira uma opção. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui a nutróloga Ana Luísa Vilela. Ana, muito obrigado aqui pela sua participação, doutora. Em que momento que é importante que o paciente vá buscar um médico? Em que momento que ele fala, nossa, estou precisando realmente buscar por uma nutróloga? Então, eu acho que todos os pacientes, todas as pessoas deviam um dia passar por um check-up nutricional para saber suas necessidades, que às vezes a gente é um falso magro, a gente tem uma constituição corporal inadequada, às vezes a gente consome alimentos que não são bons para a nossa saúde, aumenta colesterol, aumenta triglicérides, aumenta a possibilidade de diabetes. Então não é porque você é magro que você é saudável, não é porque você é gordinho que você não é saudável. Então por isso que a participação do médico é tão importante nesse teu desenvolvimento, principalmente das crianças, né? Mas há algum mal, então, se de repente uma pessoa que tem alguns hábitos de alimentação que não são tão saudáveis, resolver radicalizar por completo? Então, hoje em dia o vegetarianismo está muito na moda, está muito em foco. Não necessariamente um vegetariano é saudável. Existem vegetarianos que comem batata frita o dia todo. É uma fritura e um carboidrato. Então, lógico, se a gente se voltar para um vegetariano... Mas a gente não precisa ser nem vegetariano para ter uma dieta saudável. Para a gente comer frutas, legumes, verduras. A gente pode ter um meio termo nisso. Pode comer peixe. Algumas pessoas podem fazer a opção de comer menos vezes na semana. A gente não precisa abolir a carne 100% da dieta para ser saudável. É um assunto bem polêmico e por isso até, Ana, eu peço para que você continue aqui com a gente nessa discussão. Vamos acompanhar agora uma reportagem sobre uma tendência, então uma novidade de alimentação vegetariana gourmet. Verduras, legumes, alimentos integrais, grãos, frutas. Uma variação que cada vez mais os brasileiros procuram ter no prato na hora de comer. Minha saúde estava um pouco comprometida, os exames não estavam muito bons e, decidi que eu queria melhorar um pouco aí, né? A qualidade de vida, até a disposição que estava meio comprometida aí. E eu tô procurando isso. Pois é, a preocupação por uma alimentação saudável tem crescido no país. É o que mostra uma pesquisa recente feita pelo Instituto Datafolha para a Associação das Empresas de Refeição e Alimentação. Para 56% dos entrevistados, a procura de clientes por comidas mais leves aumentou nos restaurantes. Marcela não só mudou os hábitos alimentares, como já sente no corpo os benefícios dessa mudança. Eu percebi que com
Quando eu tirei a carne do meu cardápio, eu me senti melhor, mais leve. O problema para muitas pessoas é conseguir mudar os hábitos, deixar de lado as delícias gordurosas e passar a comer alimentos mais leves. Foi pensando nisso que esse restaurante na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, criou o seu cardápio, querendo conquistar não só os vegetarianos, mas quem procura uma comida saudável. O vegetariano gourmet é um toque mais elaborado, né, para a culinária. Não é simplesmente você comer folhas, vegetais, né, frutas, não. Aí a gente dá um toque, a gente faz uma combinação especial de temperos, de especiarias, de criação. É toda uma alquimia, toda uma magia em volta da cozinha. Criar pratos vegetarianos e sofisticados dá trabalho, viu? Sem carne, frango ou mesmo peixes, haja criatividade para elaborar uma comida saborosa, nutritiva e que ao mesmo tempo seja atraente para agradar aquelas pessoas que não estão acostumadas com essas restrições alimentares. É um preconceito, né? Muitas vezes a gente nem experimenta porque acha que é ruim a comida saudável. E pelo contrário, muito saborosa, maravilhosa, eu adorei. É a primeira vez que eu experimentei e gostei muito. Segundo a chefe de cozinha do Banana Verde, Priscila Herrera, o segredo é usar produtos orgânicos que deixam o prato mais saboroso. Além disso, o desafio é equilibrar os alimentos para suprir a falta da carne, por exemplo. Neste prato, o queijo gorgonzola e o shiitake são as fontes de proteína. Criatividade, basicamente, a gente sempre pensa no elemento principal, ou seja, o cogumelo, ou seja, uma leguminosa, ou seja, um palmito pupunha, por exemplo. E dali a gente começa a desenvolver o prato. Tá vendo? Cuidar da saúde nem é tão difícil assim. E se você quiser testar em casa, pode começar comprando alimentos orgânicos, que estão cada vez mais acessíveis. Então, em casa, o que eu sugiro que as pessoas façam? Frequente mais as feiras orgânicas, tenta ir nas lojas de produtos naturais para abastecer de grãos, né, os grãos integrais, as leguminosas. E quem está com o tempo mais apertado, hoje em dia você consegue comprar muitos produtos bons pela internet e principalmente cesta orgânica que entrega em casa, que hoje tem um custo-benefício muito bom para todas as pessoas. Bom, a gente percebe aí então cada vez mais o aumento no interesse dos brasileiros por alimentos mais saudáveis. Doutora Ana Luísa está aqui para falar um pouquinho sobre isso com a gente. Agora, muitas pessoas confundem, né, doutora? Comida saudável com vegetariana. Isso, não necessariamente a comida vegetariana é saudável. A gente pode ter uma comida vegetariana rica em gorduras, em frituras, e ela não vai ter carne. Então, a gente tem que entender muito bem, não necessariamente a comida vegetariana é orgânica. Então, às vezes, você entra num restaurante e acha, nossa, eu estou comendo super saudável. Não necessariamente isso é saudável, tá? Mas, lógico, quanto mais saudável, quanto melhor for a comida, quanto mais prazeroso for o ato de comer, com alimentos naturais, sem muitos conservantes, isso é melhor para a nossa saúde, com certeza. Então, assim, vale a pena pesquisar bem, vale a pena a gente ter essa criatividade mesmo que falou no VT de procurar novos condimentos, novas misturas. Eu acho muito legal do vegetarianismo isso, porque eles são muito criativos. Para poder substituir a carne, a gente tem que inventar coisas novas, paladares novos. Isso dá um prazer na degustação da comida muito grande. Até para não enjoar, né? Porque algumas coisas, por exemplo, proteína de soja. Uma proteína de soja sem tempero é muito difícil de... Não aceita. Tofu é uma ótima proteína, mas o quê? Não tem gosto, não tem sabor, mas o que vai, o sabor, é os temperos que a gente coloca ali. Então, se a gente tiver uma boa criatividade, e eu acho que vale a pena a gente trazer um pouquinho desses hábitos para casa, uma refeição sem carne, outra, ponderar. É muito perigoso o vegetarianismo para criança. Tem que ser muito bem acompanhado, não é uma coisa, resolvi que na minha casa todos serão vegetarianos. Se tiver criança em casa, muito cuidado. O adulto, ele ainda tem um feedback, uma memória, a gente consegue ainda por algum tempo suprir esses alimentos, essa falta de vitamina B12, ou dependendo da alimentação, a gente supre até por mais tempo. Mas criança normalmente não, ela precisa de tecido para crescer, ela precisa de nutrientes para crescer.
crescer. Então a gente tem que tomar muito mais cuidado. Agora a gente percebe que aqui no Brasil, a gente viu na reportagem também, há ali uma preocupação maior, né, com a alimentação saudável. A que se deve isso, será? A senhora tem notado isso também? Sim, eu acho que as pessoas estão cada vez querendo ser mais saudáveis. Tem um culto ao corpo que cada vez cresce mais. Nós somos um país tropical, então isso está embutido na nossa herança histórica, sabe? Garota de Ipanema, corpo bonito para praia. Agora, esse período agora é verão. Então as pessoas se mostram mais. E lógico, cada vez a gente tenta prevenir doenças. A alimentação é um grande mecanismo de prevenção. Quem come melhor gasta menos com doenças. Hoje em dia os remédios estão caros, o acesso à saúde é muito difícil. A gente está vendo aí que a saúde pública está num descaso total, está tendo que ser revisada. Então, se a gente comer bem em si, os nossos cuidados partirem da mesa, de dentro das famílias, provavelmente a gente vai ter uma saúde melhor. A gente vai precisar de menos médicos, de menos remédios. E algo que também gerou aqui, enquanto a reportagem era exibida, uma garota na reportagem disse, olha, eu tirei da alimentação a carne e me senti muito melhor. Na verdade, talvez não tenha sido só essa modificação que ela tenha feito, né, em toda a rotina. Normalmente, quando a gente tira um alimento, a gente substitui por outro. Então, às vezes, essa substituição é vantajosa. E, às vezes, assim, estou fazendo uma dieta, tirei a carne. Então, agora eu estou prestando mais atenção nos vegetais, que antes eu não comia com tanta frequência. Estou optando por integrais. Então, normalmente, essas mudanças, elas carregam muita coisa. Ah, tirei o glúten. Estou me sentindo ótimo, mas às vezes não foi só tirar o glúten, foi tirar o excesso de carboidrato da dieta, porque comida sem glúten é mais difícil. Então, isso tudo vai tendo uma mudança muito positiva na alimentação. Mas antes de tudo, não adianta só a gente se alimentar bem, mas se a gente não se movimentar. O exercício físico, o esporte, ele está carreado com a boa alimentação. Para uma saúde boa, para uma boa habilidade física, condicionamento físico, a gente tem que unir uma boa alimentação, que não precisa necessariamente ser cara. Todo mundo fala, vou fazer dieta, mas é muito caro. Não, finzinho de feira, variedade, usar os alimentos da época. Não precisa de nada muito rigoroso, de nada muito especial para a gente ter salada todo dia, um legume cozido, uma coisinha assada. Então, a gente pode ir variando e tendo criatividades. Até hoje em dia, a gente tem um monte de aplicativo que ensina a gente a fazer receitinhas rápidas, né? Então, a gente pode usar esse tipo de criatividade no nosso dia a dia. A senhora falou aí alguma coisinha assada. Muita gente fala, agora eu vou me alimentar de maneira saudável, vou tirar a fritura. A fritura não é necessária para o nosso organismo mesmo? Eu posso tirá-la? Ajuda muito. A gordura, ela é muito calórica, tá? E ela carrega outras coisas, como aumento de colesterol, entupimento de artérias, leva à obesidade, que pode levar a um quadro de diabetes. Então, quanto mais a gente reduzir, a gordura não pode ser abolida da nossa dieta. Nós precisamos, a maioria dos nossos hormônios são produzidos a partir de gordura, de colesterol. Então, a gente precisa de um pouquinho disso na nossa dieta, mas não necessariamente na fritura, então. Mas não necessariamente na fritura. A gente pode ser mais inteligente, usar um bom azeite, usar óleos vegetais como óleo de coco, sabe? E ir usando coisas que deixam a nossa alimentação mais saborosa com um pouquinho de gordura. Então, quem está em casa, de repente, até agora, leva uma vida sedentária e recebeu um clique nesse momento e quer mudar realmente a chavinha lá para hábitos mais saudáveis. Quais são as medidas, as primeiras ações que ela pode tomar sem que tenha que consultar um médico no dia a dia que não represente algum tipo de prejuízo ao próprio organismo? Então, olhar e fazer um planejamento de tudo que está consumindo. Muitas das vezes a gente não tem consciência do que come. Quando você chama a atenção de um paciente, ele não sabe te falar. Eu comi isso. Ele acha que a alimentação dele é super saudável. Então, o que eu falo? Faça um recordatório. Escreva tudo que você comeu. Se você tem dificuldade, tira foto. No final do dia, você senta e fala, nossa, isso que eu consumi hoje. É o primeiro ponto para a gente mudar. Em cima disso, o que está mais discrepante aqui? Olha, tem muito mais carboidrato, tem muito menos proteína, Não, então vamos balancear. Vamos cortar metade dos carboidratos para ver como que eu vou me sentir? Lógico, sempre o acompanhamento de um profissional da área de saúde é muito importante porque às vezes a gente está fazendo cortes desnecessários em horários que a gente não precisa. Então, isso é muito importante que a gente tenha um direcionamento correto. Mas, num primeiro momento, vamos entender o que a gente consome. Está sobrando gordura?
não vai fazer falta a gente trocar, sabe? Vamos diminuir o consumo? Quantos litros de óleo eu uso em casa por mês? Quantos quilos de arroz eu compro? Tá? E arroz branco, óleo de soja. Então, você vai calculando, nossa, será que é necessário tudo isso? De repente, a substituição por um arroz integral, então, e um azeite. Isso, vamos dividindo. Por que eu estou usando tanto óleo? Quantas vezes eu faço fritura em casa? Aonde está indo esse óleo? Às vezes eu como fora de casa. Então, vamos olhar primeiro, vamos sentar, ver aquele buffet enorme. A gente passa daquela primeira olhada, o que eu gosto mais. Porque se a gente começa a servir no primeiro ponto do buffet, você chega no último, que é aquela comida sua preferida. Aí você põe mais. E você quer comer tudo que está no prato. Que a gente tem também aquele resquício de infância, né? A mãe sempre manda comer tudo que está no prato. Então, mesmo sem fome... Para evitar o desperdício, Para evitar o desperdício. Então, a gente olha tudo primeiro, faz um prato de saladas primeiro, senta, come com calma. Hoje em dia, isso é uma coisa que falta muito. A gente não presta atenção na hora de se alimentar, né? As crianças comem assistindo TV. Ninguém tem aquele prazer mais pela alimentação e conversa, degustar. A gente come rápido também, né? Come rápido, você nem lembra. Depois comi, jura? Mas tinha isso? É a coisa mais comum. 10 minutinhos o almoço, já almoçou, né? E daqui a pouco você está com fome de novo, que você não conseguiu ativar seu cérebro para ele entender que aquela comida foi suficiente. Para você produzir hormônios que mandam mensagem que não estou satisfeito. Então, tudo tem um tempo. E a gente tem que respeitar o tempo do nosso corpo. Hoje em dia está tudo muito rápido, né? A gente não respeita mais o tempo das pessoas, o tempo do nosso corpo, o tempo do nosso sono. Então, são coisas que a gente tem que olhar. Tá ótimo, doutora Ana. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Espero aí que todos que nos acompanham nesse momento saiam em busca de uma vida um pouco melhor, uma alimentação mais equilibrada. Esse é o primeiro passo para uma vida mais feliz. Muito obrigada. Com certeza. Um grande abraço, gente. Obrigado, doutora. Obrigada. Bom, a gente segue aqui então com interatividade agora. A gente te perguntou na nossa enquete do dia se você acha que com o aumento das multas, dos valores das multas, a conduta do motorista deve mudar. A gente lembra que a partir de hoje, muitas multas, a maioria delas, quer dizer, todas, né, Lidiane, tiveram ali um aumento, algumas de até 66%. Então a gente pergunta, você acha que com essa mudança, a conduta do motorista também muda? A gente pediu sua participação, você pode participar pelas redes sociais, hashtag #LinkReconews e também pelo nosso WhatsApp. Vai aparecer aí na sua tela o número, o DDD é o 11 95307 1851 e a gente tem participação aqui na nossa tela. Vamos lá, a mensagem que chega agora é de Padre Bernardo, Goiás. O Adenilson compartilha. Sim, quando começar a pesar no bolso, vão ter mais consciência. Esses que dirigem depois de ingerir bebidas alcoólicas deveriam ter a CNH, carteira de habilitação, então, cassada. Obrigada, Adenilson, pela sua mensagem. Marciano de Ribeirão Pires, São Paulo, não acredito que o aumento irá mudar a postura dos maus motoristas. Educação no trânsito deverá começar nas escolas. Só assim teremos no futuro melhores motoristas. A opinião do Marciano. Muito obrigado. A próxima participação é do Carlos Alberto, lá de Palhoça, Santa Catarina. Acho que o valor das multas deveria ser bem maior. O brasileiro, em geral, só obedece às leis quando afeta o bolso. Obrigada, Carlos. Maria, de Barretos, São Paulo. Eu acho que isso não vai mudar em nada. Vai servir só para eles ganharem dinheiro, porque várias pessoas não respeitam as leis de trânsito. Tá, é a opinião da Maria. Obrigado, Maria. Tem mais participação, tema muito polêmico. José Ricardo de São Paulo, capital, escreve: sim, eu concordo e acho que estão baixos para os casos de celular e embriaguez. E tem mais, atropelou alguém, tem que ir para a cadeia. É a opinião do José Ricardo. Obrigada pela mensagem. Sol, de Hortolândia, São Paulo. Como sempre, respeitei a lei de trânsito, sigo tranquila e mesmo respeitando as sinalizações, ainda recebo ofensas de outros motoristas. Isso é verdade, às vezes acontece, né? Você está certinho ali no caminho de casa e alguém fica bravo porque você está respeitando a lei. Exatamente. A Edneia de Francisco Beltrão, no Paraná. Eu concordo, pois talvez quem bebe e sai dirigindo se conscientize. Mas não sei se vai resolver, pois tem muitos que não têm educação e sem educação no trânsito não tem dinheiro que endireite a opinião da Edneia. Obrigada pela mensagem. Ricardo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Dirigir embriagado não é com multa que vai resolver, não. Tem que haver cadeia. Tá aí, Ricardo. Obrigado pela sua participação.
Lembrando que agora os órgãos de trânsito estão realmente mais exigentes. A cassação da habilitação, que antes tinha um período mínimo de 1 mês, passa a ser de 6 meses. Então, a fiscalização vai ser mais rigorosa. Jaciro de Goiânia, Goiás, podem ter certeza, vai influenciar e muito. O brasileiro só obedece quando sofre os reflexos no bolso. Sou policial aposentado e advogado atuante. Convivi com essa gente e aprendi que só mexendo no bolso que eles aprendem. Olha só o relato, então, de alguém que já trabalhou como policial e agora advoga e esclarece aqui esse tema. Obrigada, Jaciro. Fernando, de São Paulo, capital, acho que não vai inibir, pois é um problema cultural. O Estado é deficiente também, pois usa o dinheiro para outras áreas e não para melhorar as sinalizações e o asfalto das ruas. Essa é a opinião do Fernando, de São Paulo, capital. Você aí de casa também pode continuar participando com a gente. Hashtag Link Record News, ou então pelo WhatsApp, aparece aí na sua tela o número 1195307-1851. A gente segue agora com outras notícias aqui para vocês. Uma adolescente realiza o sonho de dançar mesmo depois de ter a perna amputada. Os médicos fizeram uma cirurgia inusitada e colocaram o pé dela no lugar do joelho. A americana Gabby Show tinha 9 anos de idade e já dançava balé há 3, quando foi surpreendida com um câncer raro no osso. Ela teve a perna amputada acima do joelho. A doença poderia acabar com a carreira que ela planejava. Mas Gabby passou por uma cirurgia inovadora. O médico propôs que o pé fosse ligado à coxa no lugar do joelho, mas virado para trás. Uma forma de dar mais liberdade de movimentos para a pequena bailarina. A menina topou. O que motivou Gabby foi o desejo de voltar a dançar. Com a ajuda de uma prótese que se encaixava no pé, a adolescente voltou a andar depois de 1 ano. Depois de muito treino, em mais 1 ano, ela voltou a dançar, desafiando as probabilidades de se tornar uma bailarina. Atualmente, a garota está participando de competições de dança. Agora, ela só quer saber de ficar na ponta dos pés e espera poder inspirar outras pessoas que passam por problemas como o dela a nunca desistir dos sonhos. Com esse belo exemplo, a gente segue para o intervalo. No próximo bloco, você vai ver que a diabetes atinge aproximadamente 500 milhões de pessoas no mundo, entre elas 12 milhões de brasileiros. Isso é já. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Continue com a gente aqui no Link Record News. Link Record News de volta à sua tela, 12h, 36 minutos, pelo horário brasileiro de verão. E a gente volta falando sobre saúde, hein? Um alerta, diabetes é uma doença que atinge aproximadamente 500 milhões de pessoas no mundo inteiro. Entre elas, 12 milhões de brasileiros, Lidiane. Nolan, mas nem todas as vítimas têm realmente consciência de que sofrem da doença. E quando descobrem, o quadro pode ser muito mais grave. Foi o caso da dona Sueli, que nós vamos conhecer em detalhes na reportagem da Ana Paula Neves. A vida de Dona Sueli sempre teve gosto de marshmallow e creme branco. Meu nome é Sueli, eu faço bolo há muitos anos, há 30 anos já. E assim, não é por nada não, mas o meu bolo é muito bom. Eu tenho muitos clientes que vão falar que é verdade. Não é modéstia, não. Não é modéstia, não. A senhora é boa. É boa, sou boa no que eu faço, viu? É uma receita de bolo mais gostosa do que a outra. É bom mesmo. É bom. É bom. A quantidade e os ingredientes, ela já decorou. Esse bolo aqui é um pão de ló com recheio de leite em pó. Se fosse uns 2 meses atrás, a senhora faria o quê depois de confeitar esse bolo? Com certeza eu comeria isso aqui. É? É. Só não sabia que o exagero de doçura poderia ter um sabor bem amargo. Depois de tanto raspar panela, vasilha, comer tanto docinho, o que aconteceu com a senhora? Peguei diabetes. Os primeiros sintomas do diabetes pareciam um presente. Ela estava com 80 quilos e emagreceu 18 em menos de 2 meses, sem fazer dieta. Eu comecei a fazer muito xixi, entendeu? Mas muito quanto? Assim, de quanto em quanto tempo? Assim, de 15 em 15 minutos eu ia no banheiro. E começou assim, sair muita gordura, sabe? Parecia que estava derretendo, entendeu? Na urina? Na urina. Aí a visão ficou turva e vieram as dores de cabeça.
Aí eu falei, vou no médico para ver, né? Fui lá e tava com 520 a diabetes. Meu Deus, glicemia altíssima. Glicemia altíssima. Dona Sueli estava com uma taxa de açúcar no sangue 5 vezes maior do que a considerada normal. Adoro um pudim, eu faço um bolo pudim maravilhoso, mas se eu fizer e puser na geladeira, eu como ele inteirinho. O diabetes tipo 2 é uma doença adquirida por conta de uma alimentação rica em açúcar, carboidrato e gordura. O corpo sofre uma espécie de pane e, de repente, o pâncreas deixa de produzir a quantidade suficiente de insulina, que é o hormônio que processa o açúcar no nosso sangue. A dona Sueli está entre os mais de 2 milhões de brasileiros que descobrem a doença a cada ano. Se não se cuidar, é difícil. Uma confeiteira com diabetes parece até castigo. O doce que alegra os clientes agora é veneno para ela. Meu irmão morreu com diabetes, meu pai morreu com diabetes, entendeu? Então eu já fiquei assim, né, preocupada. A notícia pesa e vem acompanhada de uma mudança imediata na rotina. Até os 60 anos nunca tomou nenhum remédio? Não. De repente? De repente eu tive que tomar esses 2 aí. Dona Sueli teve de descobrir novos sabores também. O meu café da manhã é este aqui, ó, um pouquinho de café com adoçante, umas 4 gotinhas e 2 pãezinhos integral e um pouquinho de margarina. Esse aqui é o seu café? É meu café da manhã. Aí, depois de umas 2 horas que eu como uma fruta. Esse aqui é o café da manhã da senhora atualmente, Atual, né? é. E no passado, como que era? No passado era tipo 2 pães franceses de manhã. Sim, com o quê? 2 pães franceses com queijo, com presunto, com, como fala, requeijão. Bem entendeu? recheadão. Bem então. recheadão, é. E café com leite, bastante, chocolate, eu tomava muito chocolate. A senhora abusava, né? Abusava. Isso pra começar o dia, né? Pra começar o dia. E aí depois vinham as depois lá para as encomendas, 10 horas eu comia, depois vinha as encomendas de bolo, sei lá o quê, e eu fazendo bolo e comendo. Era Sim. isso. Era essa. E aí chegou a conta agora, né? Chegou a conta, é. A alimentação e o medicamento garantem o controle da glicemia, mas a mudança de hábito não parou por aí. A prática de atividade física é parte importante do tratamento. É que os exercícios ajudam a controlar a glicemia, baixam a taxa de gordura corporal e elevam a autoestima. Como a dona Sueli decidiu não dar trela para o diabetes, ela até enfrentou um medo grande em nome da saúde. Eu ia na piscina, assim, do clube, eu ficava sentadinha aqui. Se alguém mexesse em mim, eu já gritava, eu morria de medo. Pela minha saúde, eu falei, não, tenho que enfrentar, entendeu? Porque vou fazer uma atividade física que eu me sinta bem, entendeu? Demorei, mas consegui. A natação é apenas uma das atividades. Faço caminhada todo dia, né, de 1 hora, e natação é 2 vezes por semana. O esforço compensa. Em menos de 2 meses de tratamento, o índice glicêmico da dona Sueli passou de 520 para 152. É uma competição diária contra uma doença sem cura, mas possível de ser controlada. Nessa competição, a senhora quer chegar em qual lugar? Eu quero chegar em primeiro lugar. Vai chegar em primeiro lugar. E o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta em instantes. No próximo bloco, você vai ver que foi destaque nas redes sociais no nosso quadro De Olho nas Redes. Isso e muito mais em instantes aqui no Link Record News. Até já. Link Record News de volta na sua tela agora 12h46, horário brasileiro de verão. Hora também de convidar o editor de mídias sociais do Portal R7, Rafael Calisto. Rafael, boa tarde para você. Boa tarde, Nolan, Elidiane e todo mundo que está assistindo a gente. Muito boa tarde. Hoje a gente vai falar de 3 assuntos. O primeiro deles é de um cara muito simpático, assim, uma pessoa que todo mundo tem muita afeição, que é o Justin Bieber. Já sabe de que eu tô falando, né? Um cara muito simpático. As Beliebers vão me matar que eu zoei ele aqui, né? Você conhece as Beliebers? As Beliebers são o fã-clube dele. Ele é tipo assim, o Don Corleone da música, porque ele tem uma máfia, né? Você fala mal dele, as pessoas te batem na rua. Mas o que aconteceu? Vou te mostrar uma dessas alucinadas.
uma dessas integrantes desse fã-clube. Vai rolar show dele aqui ontem. Aliás, desculpa, vai rolar show dele e ontem começou a venda de ingresso. E a venda de ingresso foi muito tumultuada. Era muita gente procurando ingresso online, na porta dos locais de venda. E um deles, que é o Citibank Hall aqui em São Paulo, estava com uma fila enorme. As fotos da fila começaram a pipocar no Twitter, só que teve um vídeo que chamou muita atenção. E quem postou, inclusive, foi fã-clube. Uma menina não conseguiu comprar o ingresso. E ela ficou tão doida, tão brava, que ela pulou na fonte e começou a gritar. A gente tem o vídeo para passar para vocês. Como assim não tem ingresso para ver o Justin? Como assim? Por um lado, ainda bem que a vida dela segue nesse jeito e o que ela tem de pior na vida realmente é essa preocupação por não ter conseguido o ingresso, né? Pois é. Tem até um meme na internet chama First World Problems, problemas de primeiro mundo. É tipo isso aqui, né? Agora, vale lembrar também que não é nem um pouco barato. Esses ingressos, porque do jeito que a gente vê essa multidão, até parece que estão sorteando, dando ingresso de graça. Muito pelo contrário, é salgado o valor e mesmo assim eu tenho dó dos pais, viu? Porque grande parte aí desses fãs, das meninas principalmente, são bancadas aí pelo pai, né? É o pai e a mãe que tem que custear essa entrada. É uma bela de uma tijolada que o senhor vai gastar para sua filha ver o Justin no Brasil. Falando em filha, teve uma que chamou muita atenção. É Halloween ainda, eu sei que passou, mas é que essa foto viralizou. Ela estava com centenas de milhares de curtidas, muitos compartilhamentos, comentários, que é de uma menininha que fez a fantasia dela de Halloween de mãe. A gente vai colocar a foto para vocês verem, porque é muito legal, tá aqui, ó, vocês estão vendo? Ela se fantasiou de mãe, então como é uma mãe para ela? Os filhos agarrando a roupa, segurando o outro, cheio de olheira. E o vômito. O vômito no ombro, que é a visão dela do que é ser uma mãe. Eu achei muito engraçado. É tipo assim, o Clark Kent, né? Como é ser humano, como é ser um humano, o Superman pensa, né? Ele se veste de Clark Kent. Essa é uma filha vestida de mãe, assim, sabe? Como é esse mundo diferente das mães? Irmãos, né? Deve ter pelo menos mais crianças em casa e ela fez o retrato real. Não, sensacional. E a expressão dela é ótima também, sensacional. Achei sensacional. De mãe. Zumbi, né? Viralizou. Viral mesmo. Todo mundo compartilhando, comentando. Pô, que legal, fantasia muito criativa, né? O jeito e reflete o jeito como ela enxerga um adulto. Isso é muito, isso não tem preço, né? Muito legal. Eu espero que ela não pense que a mãe é uma bruxa, né? Não. Não, só tá cansada mesmo. Muito bom, Calixto. Muito legal, né? E aí tem aquele nosso momento que a gente tanto aguarda, é like do dia, não é like, é dislike, porque é isso aqui que rolou. Eu que gosto de redes sociais, trouxe isso pra vocês, que é aqueles casos que você estuda, né? Uma foto foi parar no Facebook, supostamente no perfil de um hospital gaúcho, que era comemorando, celebrando, dando os parabéns pelo Dia do Ginecologista. Vamos mostrar essa imagem para vocês. É isso que vocês estão vendo. Ele fala assim, olha, sabemos que são estritamente profissionais, mas mesmo assim, nós invejamos vocês. Feliz Dia do Ginecologista. Que mau gosto. É isso mesmo que vocês estão vendo, não é brincadeira. Isso estava no Facebook, tá? Isso aqui é um print screen que a gente chama. A gente capturou a tela. Então, isso estava online. Deu uma baita de uma repercussão negativa. Todo mundo começou a xingar, postar, analisar. Isso não é o que você faz na mídia social de um hospital ou de qualquer lugar, na sua, de uma loja, de uma empresa. E aí o hospital se defendeu. O hospital disse assim, esta página... Santa Casa de Misericórdia de São Lourenço do Sul não é a nossa página oficial. E, de fato, se você for procurar essa página agora, tem uma outra lá, com outro logotipo, não tem esse post e tem uma nota de esclarecimento. Independentemente disso, fica o recado, esse não é o tipo de piada que se faz em rede social, tá, gente? Não, e ainda mexendo aí com são médicos, enfim, são profissionais ali que cuidam da saúde. Dia do ginecologista, colocar isso. E desrespeito também com as mulheres, né? Sim. Principalmente. Esse foi o ponto mais tocado, Nolan. Foi o seguinte, por que isso aqui não é machista? Claro que é, porque se você está falando, olha, é um prazer... sexual, no caso, examinar em busca de doenças, de problemas no órgão sexual de uma mulher. E elas ficaram
com razão, doidas com isso, né? Porque não faz o menor sentido. Dislike completo aí para todo mundo, dislike aqui no Link Record News, ninguém dislike aprovou. de todo mundo. Dá um dislike, toma minha plaquinha, dá um dislike hoje você. A Lid vai dar, ela merece. Aqui, uma mulher vai dar um dislike hoje, merece. Feio. Ainda bem que o hospital já, né, providenciou aí as medidas cabíveis, enfim, fora essa foto. A página já está fora do ar. Página então, virada. tá tudo certo. É isso. Calixto, muito obrigado pela sua participação de hoje aqui no Link Record News. Amanhã a gente volta aí. Eu que agradeço pelo espaço e até amanhã, gente. Amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado. Descansem. Você não vai estar aqui com a gente? Vou pensar. Eu não sei se eu dou like, vou pensar nisso aí. Bom, então até a próxima, Calixto. Até, gente. Bom, nós estaremos aqui, né, Lidiane? É verdade, seguimos aqui. Bom, a gente segue também com outros destaques agora do noticiário, porque olha que notícia bacana, está confirmada a segunda inclusão a toda a prova, corrida e caminhada, realizada pelo Instituto Olga Cos em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A corrida vai acontecer no próximo dia 4 de dezembro, às 7 horas da manhã, no circuito do Ibirapuera. E para conhecer o trabalho do Instituto é muito fácil, basta acessar o site www.institutoolgacos.org.br. E agora o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho. No próximo bloco, você vai ver, faltando menos de 2 meses para o Natal, Pomerode, em Santa Catarina, já se prepara para as festas. Até já! Agora, 12h e 56 minutos, Link Record News de volta na sua tela. E faltando menos de 2 meses para o Natal, Pomerode, em Santa Catarina, já se prepara para as festas. A cidade se especializou, Lidiane, isso para celebrar a data no melhor estilo alemão. Nesta fábrica de Pomerode trabalham 5 pessoas em ritmo acelerado. Por dia, elas fazem cerca de 25 pacotes. E a expectativa é que neste ano as vendas cresçam até 70%. O pessoal não se incomoda mais com o preço. Eles querem qualidade. Mas sabe o que deixa a decoração de Natal aqui de Pomerode ainda mais especial? É que tudo aqui é feito manualmente, com muito carinho e apreço, por pessoas que querem fazer o Natal ainda mais especial. Esse embelezamento do Natal é que transmite todo amor e dedicação, né? Das peças em si e que fazem todo um Natal diferenciado. E para deixar tudo pronto desde o mês de junho, os alunos da Escola de Tornearia trabalham na produção de peças em madeira para compor a decoração. Em Pomerode é possível encontrar lojas como esta, especializada em produtos de decoração natalina, tudo feito manualmente, como esses enfeites de janela. E a grande novidade deste ano, os arcos luminosos de janela. Produtos tão especiais que fazem a alegria de casas como a da Dona Lia. Para ela, decorar é um ritual, uma forma de transmitir toda a alegria e o espírito natalino deste período tão especial. É amor, é esperança, é paz, que todos nós precisamos. Bom, agora chegou mais um momento de interatividade aqui na tela do Link Record News, a nossa enquete do dia. A gente sabe que aumentaram aí os valores das multas de trânsito em todo o país. A partir de hoje, então, o motorista que pegar multa vai pagar mais caro por isso. E aí a gente perguntou, você acha que com esse aumento a conduta do motorista deve mudar a partir de agora? Então você pode participar com a gente pelas redes sociais, hashtag Link Record News, ou no Facebook, ou no Twitter. E também pode participar pelo WhatsApp, pelo número 1195307-1851. E a gente tem participação aqui na tela do Link Record News. Participação na tela, as mensagens do WhatsApp. A Giovana de Sorocaba, interior de São Paulo, escreveu: sou a favor de ter subido o valor das multas. Enquanto não atingir o bolso do brasileiro, ele não vai mudar. É bom para ficar esperto e tomar mais cuidado no trânsito. Obrigada, Giovana. Alexandre do Recife, enquanto não houver punição exemplar, ou seja, o fim da impunidade, as coisas não mudarão. Alexandre, obrigado. Raquel de Manaus, além do aumento das multas, deveria haver cadeia para quem atropela e mata no trânsito. Obrigada, Raquel, representando os nossos internautas e telespectadores da região norte. A Natarino, de Iguatu, Ceará, a multa para quem dirige alcoolizado deveria ser ainda maior. As outras achei exagerado, mas como não priorizamos a educação, o jeito é penalizar pelo bolso mesmo. A Natarino, muito obrigado pela sua participação. O Alan, do Rio Grande do Norte, esse aumento servirá apenas para encher o bolso dos governantes. Isso é só uma forma de escape.
Em relação aos condutores, eles são e sempre serão mal educados. Faça então como eles, mostre aqui a sua participação, vote na nossa enquete, participe também pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Lembrando que na segunda edição, o resultado oficial da enquete do dia para você. Assim a gente termina essa edição do Link Record News. Quer sugerir algum assunto para o jornal? É fácil, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe pelas redes sociais, use a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook, no Twitter, entre na página aqui da Record News pelo portal R7. A gente se encontra novamente então às 3 da tarde, na segunda edição do Link Record News. Record News, informação para você crescer. Tchau, tchau.